Queridos, essa noite eu quero trazer uma palavra que ela vai gerar, eu tenho certeza que ela vai gerar ensinamento na tua vida. Hoje vemos um tempo que o inimigo ele tem se levantado para atacar a noiva do Senhor, a igreja do Senhor nessa terra. E, eu e você nós precisamos ter um entendimento acerca da igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor nessa terra, nesse tempo? Então, o título da mensagem dessa noite é O Poder da Igreja. Amém? Hoje vemos um tempo que as pessoas elas têm deixado, muitas pessoas têm deixado de congregar, mas nenhuma delas sabe o quão especial é estar em comunhão com os irmãos. Amém? Por isso, olha para essa pessoa que está do lado, olha só, querido. Não é. Ah, mas olha, meu irmão. Olha isso, olha só. Não é a cara de Jesus, ela. É a cara, né? É o rosto de Cristo essa pessoa que está do teu lado. Amém? Esse é o olhar que a gente tem que ter aqui essa noite, querido. Se a gente olhar com os olhos da terra, a gente vai só gerar relatório. Mas a gente tem que olhar com um olhar profético. Amém? Imagina só. Deus ele falou com Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, o que que tu vê? Aí ele deu um relatório. Eu vejo esse lugar, um vale de ossos sequíssimos. Ele disse, tá bom, esse é o teu relatório. Agora vem a palavra do céu. Profetiza, filho do homem, sobre esses ossos para que tenham vida, amém? Então, sobre a tua vida, talvez essa noite tenha um relatório. Você está dizendo, olha, pastor, a área financeira está ruim, casamento está pior ainda, não sei. Né? Cada um faz seu próprio relatório. Mas existe uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, para gerar vida onde quer que ela esteja, amém? Então você pode olhar para o teu casamento e profetizar. Dizer, Senhor, o meu casamento é uma bênção. A minha vida financeira é abundante. Amém? Você pode declarar, ainda que você não veja com os teus olhos, porque a fé é isso. Quem aqui já viu Deus, querido? Levanta a mão. Quero que levanta. Quem já viu Deus? Pessoalmente. A Bíblia fala que se a gente vê Deus, a gente não resiste, a gente derrete, querido. Mas como você sabe que Ele existe? Porque pela fé que nós temos. Eu tenho tanta certeza que Deus existe como eu estou tocando nesse púlpito agora, querido. Isso aí não se trata do que eu vejo, se trata da minha convicção e da minha fé. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente não está vendo, mas a gente já precisa no mundo espiritual entender que já estão existindo. Amém? Então, lá na minha vida, quando eu tinha 10 anos, um homem que olhou para uma criança e disse, eu vejo um ministério pastoral na tua vida. Eu era uma criança, mas ele viu lá na frente, né? Deus revelou. Queridos, então na tua vida hoje você pode dizer, olha pastor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Não, querido, você não é isso. Você é aquilo que Deus diz que você é. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, você que trouxe a tua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Amém? Lá atrás todos estão me ouvindo bem? Com clareza? Amém? Então passamos a ler. Vou ler aqui no telão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha só que coisa interessante. A obra da reconciliação veio de quem? De Deus. Ele nos reconciliou com quem? Com Ele mesmo. Através de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que interessante. De quem que Deus os reconciliou? Dele mesmo, querido. Porque o pecado, a humanidade, Deus ele não pode olhar para o pecado e permanecer inerte. Porque Deus ele é amor, ele é, mas Deus ele é justiça. Ele não pode permitir que nenhum pecado saia impune, porque senão ele seria injusto. Então, a humanidade que entrou no pecado e viveu no pecado, o que Deus fez? Ele automaticamente, ele vira o rosto. Mas ele tinha um plano. Esse plano envolvia quem? O seu filho.
A cruz nos reconciliou. Um plano de Deus existia para que eu e você, agora, nossos pecados já não nos afastam mais de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Versículo 19 vai dizer assim: ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Confiou a quem, queridos? A mim, a você, todos nós que somos igreja. E olha só que interessante. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Amém? Ele faz seu apelo por meio de quem? De nós, querido. A Bíblia fala que os anjos desejaram transmitir a palavra, mas ela coube a quem? A mim e a você. Pessoas falhas, pessoas simples, pessoas improváveis. Eu não sei você, se você se achava um grande potencial. Eu me achava, eu sou uma pessoa completamente improvável. Mas pessoas como eu, como você, que Deus levantou para levar essa mensagem. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Até aqui. E agora, querido, você não é um espectador, você é um adorador. Eu quero que você feche os olhos. E não apenas ouça a oração, mas que você confirme. O que 2 ou 3 ligarem aqui na terra é ligado no céu. A tua oração agora é muito importante. Que você, nessa noite, crie uma expectativa, dizendo: Senhor, fala comigo através da palavra. Eu nem gosto muito do Maurício, mas usa ele essa noite para falar a tua verdade ao meu coração. Amém? Pai, nós oramos nessa noite pedindo, Pai, a tua graça, o teu derramar, Pai. Porque a tua palavra é como uma chuva, Pai, que ela desce, ela produz os frutos necessários. E nessa noite, Pai, eu sei que aqui tem corações que estão como terra seca, desejando, ansiosos, o orvalho, a chuva que vem do céu. Por isso, nessa noite, derrama, Pai, sobre teus filhos e filhas a tua vontade, a tua verdade, o teu querer, Pai, que nessa noite nós possamos, Pai, experimentar, Pai, de mais e mais da tua presença. Nós repreendemos nessa noite todo espírito contrário, toda ação do maligno caia por terra, em nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, essa noite, nós precisamos falar um pouco, primeiramente, entender o que é a igreja do Senhor nessa terra. Eu já comecei falando um pouco, falando sobre essa questão do que é o relatório e o que é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, quem está na multimídia fica atento, que vai passar bastante versículo bíblico aqui para a gente. Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, ó, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Isso aqui é o quê? É um relatório. Como é que estava a terra nesse momento? Bonita? Não. A terra estava um caos. Sem forma, vazia e trevas. Esse era o relatório da terra. Pastor, talvez essa não é a terra, essa é a minha vida hoje. Ela está sem forma, ela está vazia, ela está em trevas. Amém? E não tem problema, querido. Mas aí vem o quê? Vamos passar para frente. Gênesis 1, 3, próximo versículo, vai dizer o quê? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Então, a palavra de Deus, ela começou a entrar em ação. A palavra de Deus, ela tem poder de dissipar as trevas. A palavra de Deus, ela tem poder de organizar. A palavra de Deus, ela tem poder de trazer vida em meio à morte. A palavra de Deus é poderosa. Aqui o que Deus, ele primeiro ele trouxe a existência do nada. Do nada ele fez tudo. Então hoje a ciência ela fala muito sobre o Big Bang, né? Que a origem do universo veio do Big Bang. E o Big Bang é o quê?
Naquele momento, tudo explodiu, inaugurou o espaço, o tempo, né? A matéria, tudo inaugurou numa hora só. Do nada, surgiu tudo. E para que isso tenha surgido, tem que ser algo atemporal, não espacial e imaterial. É Deus, né, querido? Olha só, a ciência só comprova que do nada se fez tudo. Amém? Então Deus, com a sua palavra, ele criou. E não apenas criando, quando ele criou, ele viu a terra sem forma. E com a sua palavra, ele organizou. Ele separou, ele trouxe luz, ele trouxe vida num pedaço de terra onde havia morte, escuridão, trevas. Então, querido, a palavra de Deus, ela tem poder porque toda essa terra foi criada pela sua palavra. Mas isso não terminou lá no Gênesis, porque a Bíblia inteira nós vemos a palavra de Deus ela sendo colocada em prática e o poder de Deus acontecendo. E deixa eu te falar algo, é muito bom a gente olhar na Bíblia e dizer, olha, Deus esteve ali. Olha com Moisés, Deus estava lá, ele abriu o mar. Olha com Jesus, o Espírito Santo estava com ele. Porque ele orava e os enfermos eram curados, os mortos ressuscitavam. E, querido, é muito bonito, mas deixa eu te falar algo. Querido, o Espírito Santo que atuava lá na época de Jesus, ele continua atuando hoje. O mesmo Deus que a sua palavra gerou vida no passado, ela continua gerando hoje. Amém? Então, sobre a tua vida, querido, a palavra de Deus, ela tem poder de gerar coisas espetaculares, coisas maravilhosas. A palavra de Deus, ela tem um poder, querido, sobrenatural. Nós servimos um Deus vivo, meu irmão. O nosso Deus, ele é vivo. E às vezes a gente se esquece disso, a gente entra num lugar de religiosidade. A gente começa a cultuar um Deus distante, longe. E essa não é a verdade, ele diz, eu estou com vocês. Jesus disse, eu estou convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então hoje, 22 de agosto de 2026, ele está comigo, ele está contigo, ele continua contigo. Amém? E amanhã, dia 23, ele vai estar também. Todos os dias ele está conosco, a sua palavra, ela continua produzindo efeitos na nossa vida. Mas muitas vezes a gente tem o costume de espiritualizar, a gente tem o costume de não permitir que Deus haja através da nossa boca, através da nossa vida. Então, Deus ele te chama essa noite, querido, para um lugar de ousadia. O povo ele saiu da terra do Egito e milagres aconteceram. Mas quando foi para entrar num lugar de governo, eles não tiveram a ousadia necessária. Às vezes a gente, querido, tem um outro ponto que é muito ruim para a nossa vida. A gente, como ser humano, a gente se sabota muitas vezes, né? Temos pessoas aqui que são da área da psicologia, Valéria, né? Não é verdade? Amém? O ser humano ele não gosta de se sabotar o tempo todo, não é verdade? E isso reflete no mundo espiritual. Às vezes Deus ele dá uma palavra para a tua vida e tu começa, mas será para mim? Eu acho que é mais a cara do Júnior, ele tem mais condições. A gente não entra com ousadia no lugar que a palavra foi semeada no nosso coração. Quantas pessoas aqui que têm um chamado de evangelista? Quantas pessoas aqui têm um chamado para louvar na casa de Deus? Quantas pessoas têm um chamado, querido, para fazer a obra de Deus nesse tempo mais... não é para mim, eu acho, pastor. Sabe? É o Moisés falando, eu sou gago, Deus. Eu não sei falar, eu não tenho habilidade. E Deus ele não espera, querido, a tua habilidade, ele espera o teu coração. Porque a habilidade, ele vai desenvolvendo com o tempo, ele vai te capacitando com o tempo. Né? A pessoa mais tímida que eu, não existe introspectivo. Se dissesse que eu ia ganhar a vida falando para as pessoas, não tem condição, né? Mas porque Deus ele gera isso na gente. Não é a minha habilidade. É a palavra de Deus produzindo efeito. A palavra de Deus está na tua vida que ela vai produzir efeito. Ela vai produzir efeito dia por dia, até que toda palavra ela esteja concluída na minha e na tua vida. Amém? Então, entrando nesse tema, o que é a igreja? A igreja, querido, é o lugar onde Deus ele derramou poder e autoridade.
Amém? Parecem coisas parecidas, porém não são. Poder e autoridade. Deus revestiu a sua igreja, a sua noiva, com poder e autoridade. Amém? Primeiramente, igreja, ela vem da palavra grega eclésia. E eclésia significa lançados para fora, mas isso não resume a palavra. Entender a palavra não quer dizer. Entender a cultura grega, a gente consegue entender o que é igreja. Porque na Grécia, o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, que era o grego popular, a palavra eclésia era a assembleia dos homens livres, que eles se reuniam para decidir, eles se reuniam para governar, eles se reuniam para julgar, eles se reuniam com autoridade sobre a sociedade. Amém? Então, a igreja ela tem esse lugar diante de Deus. A igreja é o lugar da autoridade de Deus sobre essa terra. Querido, a igreja não é um lugar de coitadinho, de povinho, não, querido. Eu e você, nós somos chamados para governar a era vindoura. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, se Deus, ele... Quer ver? Até vamos abrir lá, 1 Pedro 2,9, vai falar sobre isso. 1 de Pedro 2,9. Olha só. O que Pedro ele escreveu 2 cartas universais, ele não destinou a nenhuma cidade, ele escreveu para todos os crentes de modo geral. E ele fala aqui, ó, vocês quem? Nós, muito bom. Vocês, porém, são geração eleita. Ou seja, querido, antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia, Ele te amou, Ele teve um propósito de vida, um plano na tua vida e te escolheu. Amém? Sabe o que muitas pessoas, querido, elas erram no propósito? Porque elas querem colocar o propósito delas e dizer, Jesus, me ajuda no meu propósito. E elas falham. O propósito ele não nasce no coração do homem, ele nasce no coração de Deus, amém? O propósito de Deus ele é revelado ao homem, não é do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Você não sugere a Deus o teu propósito, você descobre em Deus o que Deus quer contigo, aonde Ele quer te usar, de que maneira, amém? Continuando, reino de... Opa, pode voltar no 9. Reino de sacerdotes, amém? Isso aqui fala de algo que é muito importante, a nossa fé. Na religião a gente entendia que existiam alguns sacerdotes, e eles subiam no altar, mas a nossa fé diz que todos nós somos sacerdotes. Você sabia disso? É o sacerdócio universal. É isso que nós cremos. Nós cremos que todo homem, toda mulher é um sacerdote de Deus. É alguém que sacrifica adorando. Todos nós, então por isso fala, reino de sacerdotes, nação santa, nação separada. Deus ele não nos chamou, querido, para que a gente fosse igual. Ele diz, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida em meio às trevas, vocês vão resplandecer como a luz. Então, querido, não é para a gente imitar o mundo, não é para a igreja copiar o mundo, é para a gente ser a diferença. Amém? Você crê nisso? Povo que pertence a Deus, ou seja, nós saímos do domínio das trevas, agora para um novo Senhor. A gente trocou de Senhor, antes a gente vivia num domínio de trevas, no pecado, no vício, mas agora nós pertencemos ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente faz uma palavra, eu entrego a minha vida, querido. Mas muitas vezes, a gente fala isso da boca para fora. Quem é o dono da minha vida agora? É o Senhor. Mas quando Ele fala algo que vai contra o que eu penso, eu digo, não. Jesus, agora sai desse lugar que eu quero governar novamente. Então, se a minha vida pertence ao Senhor, as decisões também pertencem a Ele. Aquilo que Ele quer para a minha vida é soberano em cima daquilo que eu mesmo quero para mim. Vocês estão entendendo essa noite? Amém? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você tem vivido isso, querido? Você tem entendido isso aqui? Anunciar as grandezas daquele que chamou. Meu querido, e quantas pessoas têm vivido dentro da casa de Deus, não entendendo quão grandioso é esse chamado? Quão poderoso é, querido, a gente entender
do que nós estamos participando. A pessoa ela fica triste com migalhas que ela não tem, ela esquece da riqueza espiritual que já foi depositada sobre a sua vida. A nossa riqueza, o dinheiro não pode comprar. A salvação que você tem em Cristo Jesus, que Ele pagou um alto preço, querido, não há nenhuma cifra nessa terra, não há nenhum valor nessa terra capaz de comprar aquilo que você ganhou de graça, através de você crer em Jesus. Então, se nós anunciamos as grandezas, nós anunciamos, querido, que um dia Jesus ele voltará e um dia ele reinará. Porque se você ler no Antigo Testamento, muitas profecias já se cumpriram, muitas ainda vão se cumprir. A Bíblia fala que em Jerusalém haverá um trono que não terá fim e fala de Jesus. Ele reinará eternamente. Amém? Glória a Deus. Querido, então, igreja, deixa eu te falar para ti, igreja não é o prédio que nós estamos aqui. Isso aqui antes era uma agropecuária, depois virou um negócio odontológico, era um informática também. O prédio aqui não é a igreja. Amém? E não a gente ora aqui, a gente consagra esse lugar, tá tudo certo. Mas a igreja é eu e você reunidos no mesmo propósito, caminhando para o mesmo lugar, crescendo juntos, andando juntos, aprendendo juntos, nos desenvolvendo na palavra. Isso é a igreja do Senhor nessa terra, querido. Porque se um dia, querido, acontecer, e pode acontecer, de vir algum governo autoritário e dizer, olha, agora as igrejas estão proibidas de exercer, de abrir a porta. Você acha que nós vamos parar? Nós não podemos parar, meu irmão. Lá na China tem acontecido isso, e lá na China são mais de 100 milhões de cristãos exercendo a sua fé de forma clandestina. Porque lá só é permitido uma igreja, que é a igreja vinculada ao Partido Comunista, que ela não pode pregar a verdade. Então, a verdade mesmo, quem quer viver ela, vive aonde? Nas cavernas, vive em lugares isolados, e de repente, se o Partido Comunista pega essas pessoas, leva para um lugar, tranca-fia, põe em campos de concentração. Então, a igreja não é prédio. Quem viu aqui, querido, que coisa mais bonita, o pastor Timóteo, que até quem quiser contribuir, fale comigo. Com 500 reais ele faz, querido, uma comida e mata a fome daquelas crianças lá na África, ele está trabalhando com isso. Nós temos ajudado e enviado, querido, e o meu coração, eu vejo aquele vídeo, ele agradecendo ao Ministério Cristo Jesus, e aquelas crianças no chão, né, comendo aquele prato de comida. E eu disse, Senhor, nós não sabemos ser gratos. Se a gente projeta algo e não é exatamente o que a gente quer, a gente já fica bicudinho. Eu disse, olha essas crianças, elas estão felizes, agradecendo um prato de comida no chão. Porque para elas isso é muito. Então, queridos, a obra missionária, ela envolve isso também. Envolve sentir a dor do outro. Porque se eu não sinto a dor do outro, o amor de Cristo não está na minha vida. Né? Tem aquele ditado assim, cada um com seus problemas. Não, não funciona assim. O evangelho o problema do meu irmão também é meu problema. Se ele está sentindo uma dor, eu também preciso sentir essa dor. A Bíblia fala que Jesus ele olhou para uma multidão. A Bíblia fala, e se compadeceu deles, porque pareciam ovelhas sem pastor. O que é a palavra compaixão? Paixão é sofrimento. Compadecer de alguém, a palavra compaixão é sentir a dor de outra pessoa, é compartilhar a dor que outra pessoa está vivendo. Então, querido, nós precisamos ter esse olhar. Mas, pastor, não é meu filho. Pastor, não é a minha família. É, querido, mas é o filho de alguém, é a família de alguém, e nós precisamos ser igreja nesse tempo, querido. Não só da boca para fora, mas em ações, em vida, em testemunho, em luz que brilha. Amém? Passamos à frente. Então, Deus ele revestiu a igreja, primeiramente, de poder. Romanos 1,16.
Olha só, diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Palavra poder. Essa palavra, essa palavra poder, ela tem essa origem grega, a palavra dinamis ou dunamis, que vem da mesma palavra, querido, que foi usada para a palavra dinamite, ou seja, é um poder avassalador. Então a Bíblia ela relata por quê? Porque o poder de Deus, ele é avassalador, ele é transformador. O poder de Deus, querido, ele modifica a realidade. O poder de Deus, ele tem o poder que Deus conferiu à sua igreja. Ele tem o poder de transformar a realidade. Qual é a tua realidade hoje? Eu não sei. Mas a palavra de Deus, o poder de Deus, ele é poderoso para transformar a tua realidade. Você crê? Pastor, hoje a minha realidade é de enfermidade, mas há poder de Deus, querido, para gerar cura na tua vida. Pastor, hoje a minha realidade é de esfriamento espiritual, mas há poder de Deus, querido, para gerar um avivamento em teu coração, em tua casa, um renovo da parte de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz isso. Então, nós precisamos, como igreja, querido, viver no poder. Paulo ele fala também, a pregação do evangelho não se constituiu apenas de palavras humanas, de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Um evangelho que não vive sobrenatural, querido, ele é manco. Um evangelho que não vive o sobrenatural, né? Ele não vive a sua plenitude, porque Deus ele prometeu na sua palavra que nós viveríamos o sobrenatural de Deus. Você crê em milagres, pastor? Eu creio, eu já vivi muitos, eu já experimentei muitos. Eu sei que Deus ele é poderoso para fazer. Então, Deus ele é poderoso para alterar toda a realidade. Por quê, querido? Porque ele é o autor da realidade. Toda a realidade que nós vivemos, ele que projetou, ele que criou, então ele pode alterar. Pastor, mas o meu problema é uma enfermidade muito grave. Mas para Deus, meu irmão, deixa eu te falar algo. Para Deus, uma dor de cabeça, uma outra enfermidade, não muda nada. Deus ele é poderoso para tudo. Amém? Nós precisamos crer. Mas, pastor, sempre que eu orar, Deus vai fazer. Queridos, nós precisamos entender que o nosso trabalho é crer, o nosso trabalho é orar, o nosso trabalho é profetizar. Se a vontade de Deus for essa, nós vamos ver os resultados. Se não for, ele continua sendo Deus, amém? Mas nós, como igreja, nós não podemos perder o hábito de levantar as mãos e orar. Nós não podemos perder o hábito de impor as mãos e orar. Nós não podemos perder o hábito, querido, de profetizar palavras proféticas, assim como foi em Ezequiel, assim como foi o próprio Deus na criação. Profetizar a vida de Deus aonde não há. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, querido, que, né, não, olhando assim, a realidade não tinha jamais como se converter, mas foi profetizado. Amém? Meu querido, deixa eu te falar, meu pai que partiu para a glória, enquanto ele era vivo, eu nem falava isso para não constranger ele, amém? Mas agora que ele partiu, eu posso falar. Mas assim, quando eu me converti, eu e minha mãe nos convertemos, eu achei que ele era a última pessoa na terra a vir. Ele batia pé, ele ficava 3 dias sem falar com a gente. Foi uma loucura aquilo que a gente enfrentou. Mas, querida, a gente nunca deixou de declarar: meu pai é do Senhor, não é verdade? A família inteira. Não, ele é teu, Senhor. No tempo certo vai acontecer. E não foi um, não foi dois, foram vários anos até que Jesus foi gerado no coração dele, até que a palavra entrou no coração dele e ele se converteu. Ele hoje está morando com ele na eternidade, amém? Então você diz, pastor, mas o meu marido tá louco. Não, pastor, a minha esposa, Jesus, misericórdia. Meu vizinho é um endemoniado, encapetado, mas nós estamos com a mente de relatório. Aí não dá nada. Nós temos que ter a mente profética. Não, pastor, o meu filho é um endiabrado. Não, meu filho, pastor, é só Jesus na causa.
Não, querido, começa, vira a chave. A palavra tem poder. Começa a profetizar sobre teus vizinhos, sobre a tua descendência, sobre a tua casa, sobre a tua lavoura. Pastor, mas o meu terreno ele não produz. É o relatório. Mas a palavra tem poder, amém? Me falha a memória, mas foi Eliseu, né? Eliseu que a terra era improdutiva. E ele foi lá, pegou sal, ungiu o sal e lançou sobre a terra, e a água, né? E a terra, tudo ficou produtivo. Amém? Então Deus é poderoso para fazer. Então, sobre a nossa vida, a gente começa a olhar, Deus, agora eu tô ficando velho, agora eu não acho ninguém para mim. Eu acho que eu vou ficar para titia, para titio. Mente de relatório. Não, Deus já preparou uma pessoa para mim. Pessoa segundo o coração dele. Não, as minhas terras, meu Deus do céu. Não, querido, é uma bênção. Profetiza, Senhor, esse lugar que tu me deu. Amém? E é bênção demais. Eu quero contar até uma história que fala sobre isso. Como a gente deve querer o que é de Deus e não ter uma ganância excessiva pelas coisas. Havia, né, lá na Rússia havia um homem que ele queria conquistar muitas terras. O desejo dele era ter o máximo de terras possíveis e ele ficou obcecado por isso. E ele ficou sabendo que lá num determinado condado, o pessoal não valorizava as terras e era tudo muito barato. E ele pegou, foi até naquele condado e o pessoal falou, olha, nós estamos a fim de vender a terra e aqui funciona assim. É 1.000 rublos e tu vai até tudo que você conseguir andar e regressar em um dia, demarca que essa terra é tua. E o cara pensou, oh, que beleza, que maravilha. Né? Ele pensou. Para que direção? Essa direção aqui. Então ele foi. Ele só tinha que retornar àquele lugar antes do pôr do sol. E o lugar que ele demarcasse no final era dele. E assim ele foi, e ele no passo largo, o sol estava em cima da cabeça dele, não, mas e foi, e já estava o sol caindo na metade da tarde, e ele pensou, agora eu preciso voltar. Mas o trecho era longo. E ele começou a correr. E quando estava assim o sol quase chegando, encostando no final do poente, ele chegou de volta. Ele entregou o bastão e caiu morto. E o que isso nos traz? Que lição nos traz? E a lição que nos traz é, toda a terra que um homem precisa são 7 palmos, querido. A gente fica achando que precisa de muita coisa. E aquele homem, a sua ganância foi o seu fim. Isso traz uma lição para a nossa vida, querido. A gente fica correndo atrás do vento, mas a nossa vida ela pode ser tirada a qualquer momento. Por isso, a nossa vida ela precisa ter algumas prioridades. E a gente precisa elencar essas prioridades. A primeira, se você é cristão, se eu sou cristão, ela tem que ser um relacionamento com Deus. Esse lugar de relacionamento, ele precisa ocupar um lugar de prioridade, ele tem que ser inegociável na minha e na tua vida. Ele não pode ser a sobra, mas ele tem que ser a essência do nosso tempo, da nossa vida, do nosso dia. E aí, querido, esse relacionamento ele pode se manifestar em qualquer atividade que você está. Porque você que trabalha, você pode trabalhar conversando com Deus, ou não pode? Pode. Você que está lá na sua empresa, você não pode estar meditando e falando com Deus em pensamento? Pode. Você não precisa. Então, querido, esse lugar precisa ser prioridade na nossa vida. Uma pessoa que ela medita dia e noite na palavra de Deus, que ela medita dia e noite no Senhor, querido, ela não é confundida. Deus guarda. Amém? Segunda prioridade tem que ser, querido, primeiramente, eu vou falar isso, pode ser meio polêmico, mas tem que ser, primeiramente, nós mesmos precisamos se cuidar. Se você não está bem, você não cuida dos seus. Então você precisa ter cuidado da sua saúde, da sua mente, do seu corpo, para que você possa, então, no terceiro ponto, cuidar dos seus. Tua família, tua casa. Você bem, você cuida. E é algo que reproduz. Alguém está doente, o que vai fazer? Adoecer pessoas.
Quem está são vai curar pessoas. Isso se aplica em qualquer lugar, uma igreja. Se o pastor estiver doente, ele adoece as pessoas. Se o pastor for fofoqueiro, a igreja vira um antro de fofoca. Se o pastor for adúltero, a igreja cai no adultério. Amém? Então nós precisamos primeiramente estar sarados para poder sarar pessoas. Amém? Glória a Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? Amém. Glória a Deus. Amém? Eu ia te convidar para levantar e fazer uns polichinelo, mas não precisa. Vocês já reagiram dizendo que estão aqui, então eu acredito. Amém? Segundo ponto que Deus ele derramou sobre a sua igreja é a autoridade. Evangelho de Mateus 28, 18 e 19. Glória a Deus. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada, aonde? Nos céus e na terra. Aí no 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus, ele recebeu uma autoridade. Pastor, o que é autoridade? Vamos definir. A autoridade, ela difere do poder. O poder, como eu expliquei para vocês, é a ação transformadora de Deus que acontece nas nossas vidas. A autoridade, ela significa patente mesmo. Ela significa uma posição. Onde se manifesta na Bíblia? Por exemplo, Paulo, ele expulsava demônios, ele expelia demônios. Então foram alguns jovens dizer, olha, eu sei a fórmula. É só falar assim, ó, é uma palavra mágica, diz em nome de Jesus, e eles vão embora, que beleza, né? E ele foi tentar fazer isso. O que aconteceu? Eles levaram uma surra. 7, né? Ainda era o burro, porque apanha o primeiro, foge os demais. Não, eles quiseram apanhar os 7. Incrível. E o que aconteceu? O diabo ali, ele dizia, eu conheço Paulo, eu sei quem é Cristo, mas vocês quem é que são? Amém? Então, a autoridade é algo que foi conferido a quem? A quem obedece. É uma autoridade. Então, queridos, hoje, Deus a quem obedece, ele confere autoridade, ele confere patente, ele confere em você um peso espiritual. Quando um homem, a Bíblia fala, quando um justo ora, a oração do justo, ela tem poder. Amém? Então, tal pessoa ora, é o mesmo peso. Não, não é, querido, não é. Porque tem pessoas que têm vida com Deus e tem pessoas que não têm vida com Deus. E deixa eu te falar algo aqui essa noite, te ensinar algo muito importante. Tem pessoas, querido, que ao impor a mão sobre a tua vida, elas vão te amaldiçoar em vez de te abençoar. Então, cuida com quem você deixa pôr a mão. Ai, pastor. Não, querido, mas não estou falando de ninguém aqui, né? Nossos diáconos são bênçãos, mas eu estou falando. Daqui a pouco vem um pregador de fora, você não conhece a vida do cara. E ele sai, ele põe a mão na tua cabeça, ele tem uma vida toda arrebentada em pecado. Isso vem sobre a tua vida. Amém? Então, cuida, não permita que qualquer pessoa... Eu, querido, não é qualquer um que bota a mão, não, tá? Eu até fui em determinados ambientes, chegou pessoa que eu não conhecia, assim, querendo impor a mão, eu já saí assim, não, tá tudo bem, deixa eu conhecer a autoridade que tu carrega. Porque, querido, isso é algo muito forte. Se a pessoa ela vive no pecado, querido, se ela vive em lugares de desobediência, é uma maldição sobre a tua vida, sobre a minha vida. Amém? Isso é bíblico. Então, há uma autoridade. Essa autoridade ela está sobre a igreja do Senhor. A igreja ela tem autoridade no mundo espiritual.
Jesus ele falou: o que vocês ligarem aqui na terra também será ligado no céu. Ou seja, fala de autoridade. Eu e você, queridos, como povo de Deus, nós precisamos tomar posição, declarar posição na cidade, na nossa comunidade, no nosso trabalho, exercer o lugar de autoridade que Deus colocou para cada um de nós. Porque muitas vezes nos acovardamos. O povo lá que saiu do Egito, ele viveu o poder, mas ele não entendeu a autoridade. Tanto que Deus ele precisou matar toda aquela geração e a descendência depois deles tomar a terra, porque eles estavam com mentalidade de escravo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração. Então, querido, nós precisamos sair das trevas e agora entrar num lugar de governo. E, querido, lugar de governo não é um papo de coach, mas é entender o lugar no mundo espiritual que nós estamos vivendo e acessar esse lugar. Você, homem, na sua casa, Deus te estabeleceu nesse lugar. Como autoridade, você precisa orar pelos teus filhos. Você precisa firmar a posição. Você precisa, querido, de algo muito, antigamente, no meio da religiosidade toda, mas ninguém ia para a cama sem pedir bênção para o pai e para a mãe. Não é verdade? E hoje, querido, nós temos a autoridade, o poder que nos foi conferido. Abençoa teu filho, meu irmão. Põe a mão na cabeça deles, seja abençoado em nome de Jesus. Quando for para a escola, ora por eles, em todo lugar, ora pelos teus filhos. Gera algo através da palavra sobre a vida deles. Assume um lugar de autoridade. Amém? Então, como eu coloquei antes, hoje a gente vive um tempo em que muitas pessoas têm caído num engano, que a gente chama de os desigrejados. Quem já ouviu falar? É a pessoa que diz: olha, pastor, eu não preciso de igreja não, tá? Porque eu oro em casa, tá em casa, meu Deus, maravilha. Eu sou uma pessoa de Deus só na minha casa. Então, assim, tem alguns problemas, muitos problemas com isso. Tá? Nós precisamos entender que Deus ele estabeleceu na igreja um lugar de autoridade. E pastor, como é que a igreja é gerada? A igreja foi gerada através da palavra de Deus. E ela exerce essa autoridade. Então, o primeiro ponto que as pessoas falam é dizer assim, todo desigrejado fala isso, Deus está em todo lugar. E é uma verdade? É, não é verdade? Deus ele está em todo lugar. Só que tem um ponto que eles esquecem nessa frase. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus alcança todos os lugares, mas a manifestação de Deus não está em todo lugar. O que o Espírito Santo fala? O mundo não pode me receber. O mundo não pode receber, o governo do mundo não recebe o Espírito Santo. Então, queridos, Mateus 18, 20, nós fala assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que está falando aqui? Reunião. Congregação. Então, você pode encontrar Deus em qualquer lugar, querido, mas tem uma coisa e coisas que ele só faz no meio do corpo. O primeiro ponto é o ambiente espiritual. Um ambiente espiritual é um ambiente no qual Deus ele derrama o seu poder, da sua graça, da sua glória. Então, um culto, quando nós nos reunimos como igreja, isso aqui não é um lugar qualquer. Aqui é um lugar da manifestação da presença, do poder e da glória de Deus. Amém? Então, pastor, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos preparar para um culto. Nós devemos o quê? Nos consagrar para um culto. Eu sou de um tempo que, quando se converti, dia de culto se jejuava, dia de culto se dobrava joelho para Deus derramar o seu poder no culto. E hoje, querido, se chega num culto desconectado, essa que é a verdade. Aí como é que, aí até entrar no louvor, até tu engrenar naquilo, acabou o culto. Então nós precisamos já entrar nesse lugar conectados. Nós já precisamos entrar consagrados. Porque deixa eu falar algo para ti, meu irmão, e eu já tive essa experiência de várias, experiência própria, empírica minha. Quando você está mal com Deus, o culto se torna chato. O culto se torna demorado, o culto se torna insuportável. Eu já passei por isso. Eu tive momentos da minha vida que eu estava mal e o culto era uma eternidade.
Mas teve momentos também na minha vida, querido, em que eu estou bem com Deus, querido, basta um acordezinho assim do violão. Faz tirilim, eu já sinto assim, a presença dele vindo, se derramando, me tomando, não preciso mais nada, querido. Então muitas vezes não se trata, né, do culto tá bom ou tá ruim, mas se trata de ele estar no culto, querido, e nós sermos participantes de um lugar no qual ele se revela nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que todo o desigrejado fala, diz assim: tem gente ruim na igreja. E é uma verdade? É também. Amém? Tem gente ruim na igreja como tem em todo lugar. Pastor, mas não, não, é que assim, querido, nós temos uma experiência muito errada aqui no Ministério Cristo Jesus de Vida 1, todo mundo é bom. Por isso a gente tem uma percepção errada. Mas tem lugares que tem pessoas que são ruins, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala que tem o joio e o trigo, e eles estão juntos. Amém? Então você vem para a igreja e você diz: não, pastor, eu achava que todos fossem anjos lá. Pastor, eu achava que lá era um pedaço do céu. Não, querido. Isso aí você está confundindo com a eternidade. Aqui é um lugar de gente, aqui é um lugar de pessoas em processo, aqui é lugares de pessoas que também, tem pessoas que estão simpatizantes, não estão convertidas. É o joio no meio do trigo. Mas a nossa fé não pode ser baseada em pessoas, mas em Jesus Cristo, amém? Se você deposita a tua esperança no irmão, você vai se frustrar. Se você deposita a tua esperança num diácono, num líder, você vai se frustrar. E digo, se você deposita a sua esperança num pastor, você vai se frustrar também, porque a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor Jesus, querido. Ele não tem falha, ele não tem defeito, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Então, sim, é uma verdade, mas é uma meia-verdade. E o diabo ele é especialista nisso, querido. O diabo ele não trabalha com mentiras, ele trabalha com meias-verdades. Só que deixa eu te falar algo. Uma meia-verdade é uma mentira completa. Então aqui, pastor, eu não vou mais na igreja porque o irmão me olhou feio. Florzinha de Jesus, meu irmão. Meu Deus, para com isso. Os discípulos, eles eram açoitados, escorraçados, xingados. E eles não davam uma semana, duas, eles já estavam pregando o evangelho com a mesma intrepidez, imparável. E a gente fica assim, não sei, aquele irmão lá da frente, ele está olhando para mim diferente, eu estou me sentindo querido. Não, para com isso, meu irmão. Desculpas que nós queremos colocar para uma culpa que é nossa, né? Então, não. Existem pessoas ruins, existem pessoas que não estão convertidas, existe, querido, mas o teu foco não pode estar ali, o teu foco tem que estar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O alvo é Ele. O alvo não é nem o pastor Maurício, eu sou aqui, querido, um servo como você. E é um erro muito grande porque as pessoas dizem a igreja do pastor Maurício. Não é, querido. Amém? Não, o pastor não é dono de igreja, eu sou tão servo quanto você. Deus não deu igreja para pastores, deu pastores para as igrejas. Nós servimos a igreja, amém? A igreja é do Senhor e João Batista ele fala isso de uma maneira tão linda. Ele diz assim: o amigo do noivo, né? Quando ele vê o noivo em núpcias com a noiva, ele se alegra. É assim a vida do pastor, querido. Eu não sou noivo da igreja, eu sou só amigo do noivo. A minha alegria é ver você em núpcias com o noivo. Você está adorando a Ele, você está exalando a presença dEle, você está crescendo espiritualmente, você está sendo usado nos dons, e isso alegra o meu coração, querido. E se Deus levantar nesse lugar pessoas muito melhores do que eu sei que já tem, e o meu coração se alegra, querido. Se eu precisar sentar para alguém ficar aqui, o meu coração se alegra. Eu não sou pinheiro, querido, que coisas morrem ao meu redor. Eu quero deixar pessoas crescerem ao meu redor. Amém? Glória a Deus. E o último ponto, né, que o desigrejado ele aponta, ele diz: eu busco a Deus em casa. Amém? E é uma mentira também? Não, você pode buscar Deus em casa. E deve, né? Amém? Mas uma coisa não anula a outra. E aí a gente vai ver lá em Atos 10, do 3 ao 5, vamos ver algo aqui interessante. Olha só. Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 3.
Glória a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. Amém? Olha que nome bonito para o seu filho. Amém? Ó, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O anjo falando com ele, na casa dele. Amém? 5. Agora mande alguns homens buscarem em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Amém? Que experiência poderosa que Cornélio teve na sua casa. Amém? E qual foi o direcionamento do anjo? Eles, agora fica na tua casa. Não, ele mandou chamar um homem de Deus, que Jesus estabeleceu a sua igreja. Ele disse: Tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, ele teve algo poderoso em casa. E a primeira coisa que o anjo direciona a ele: procura a igreja, congrega, encontra irmãos, participa do corpo de Cristo. Amém? Olha que poderoso. Isso aí anula, mas pastor, em casa, querido, é uma bênção. E a gente está se movendo nisso. Porque a igreja primitiva, ela se movia nas casas e no templo. Mas o PG, ele não envolve você, é uma reunião de irmãos na casa, que é diferente, é ser igreja nesse lugar. Porque eu e você, nós precisamos de alinhamento. E nós vamos entender algo aqui muito importante. Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Olha só. Depois disseram: Venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. Aqui havia um grupo de pessoas que desejavam alcançar a Deus por iniciativa própria. Nós vamos construir uma torre para chegar no céu. Amém? Já em Atos, no capítulo 2, nós vemos algo diferente. Deus descendo e edificando pessoas. Amém? Desconfia, querido, de toda iniciativa pessoal de pessoas. Babel, ele nos mostra muito que pessoas tentaram fazer da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, alcançar Deus. Como eles terminaram? Confundidos. Agora, quando é do céu para a terra, e esse é o movimento correto, quando é do céu para a terra, como em Atos acontece, querido, não há confusão, há direcionamento, há clareza, há sabedoria, o evangelho é pregado, pessoas são transformadas, mas esse é o movimento, é do céu para a terra, não da terra para o céu. Amém? Então, nós precisamos entender, querido, que muitas pessoas estão com Babel no coração nesses dias. Eles não querem fazer a vontade de Deus, mas querem construir algo ao seu entorno. E nós precisamos fugir desse tipo de coisa. Não, eu quero fundar um ministério para que o meu nome seja conhecido. Não, querido, não. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida. E dizer: Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que Tu queres que eu faça. Senhor, se o meu ministério, Deus... querido, eu já orei isso. Deus, se o meu ministério for limpar banheiro, eu vou fazer com excelência. Eu não quero nada além daquilo que Tu queres para a minha vida. Eu não quero que o meu nome seja famoso, eu quero que o Teu nome seja famoso. Eu quero que o Teu nome seja conhecido. Porque, querido, isso é uma coisa que embriaga as pessoas. O elogio embriaga. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha, meu Deus. Sabe? A pessoa vai ministrar: meu Deus do céu, que abertura de culto, meu irmão. Aí ela já bota aquilo no coração. Aí outro dia ela veio abrir culto, aí ninguém elogiou. Ela fica assim: ninguém falou nada. Ninguém veio aqui me... né?
E é importante afirmar, claro que é, querido, mas nós não podemos nos mover por isso. Você não pode abrir um culto esperando aplauso porque o teu coração está errado. Eu não posso pregar esperando aplauso porque meu coração está errado. Eu estou construindo Babel ao meu redor. Então eu preciso esperar o que vem do céu. Aquilo que vem do céu, querido, é poderoso para a tua vida. E como eu falei no começo, para ti, para mim, para todos nós, Deus tem planos para a tua vida. Não há ninguém que tenha chegado nessa terra que Deus ele olhou e disse, e agora esse aqui, o que eu vou fazer com ele? Não, querido, todo mundo, Deus, ele estabeleceu um plano soberano para a tua vida. Mas qual é o problema? Que a gente pode sair fora de função. É o que eu falei, né? Pastor Bill uma vez usou, eu quero fazer isso novamente. Quer ver, se eu pegar essa garrafa d'água, ela tem uma função. O criador que criou essa garrafa, ele criou para uma função. E qual é a função? Levar água. Então eu bebo água, porque tem uma garrafa aqui. Esse é o propósito original. O criador criou ela para fazer isso. Amém? Agora ela cheia de água, se eu fechar aqui, né? Ela. E for no Henrique, e pegar com força e dar no lado da orelha dele com força, né? É o quê? É um objeto que não está cumprindo o propósito original. E assim, queridos, muitas pessoas estão na sua vida assim. Deus criou elas para um propósito, mas elas estão sendo usadas para outro, para ferir, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer essa noite? Amém? Então, nós precisamos entender o que Deus quer para mim nesse tempo. Para que a gente não fique a vida inteira correndo atrás de coisas. E sabe, querido, às vezes a gente está se esforçando, mas sabe qual é o problema de se esforçar? É que se esforçar na direção errada, você vai cada vez mais longe. Se eu quero chegar na minha casa lá na Santa Cruz, mas eu correr para lá, quanto mais rápido eu correr, mais longe eu vou da minha casa, porque eu estou na direção errada. Então o problema não é correr, é saber para onde correr. E, querido, quem anda com Deus, ele será direcionado. E, querido, Deus não prometeu que todo mundo vai ser famoso, todo mundo vai ser rico, mas ele prometeu algo que é muito melhor que isso. Ele prometeu a paz que excede todo o entendimento na nossa vida. Entender que você está no centro da vontade de Deus é a maior realização que um homem ou uma mulher pode ter nessa terra. É entender, Senhor, eu estou fazendo aquilo que Tu queres que eu faça. Eu estou no lugar exato que Tu me colocou. Amém? Então nós precisamos entender isso, querido. Pedro, ele era um pescador bom ou meia boca, mas ele foi um extraordinário homem de Deus, porque ele entendeu o seu processo. Talvez, querido, eu pego a minha vida, eu sou filho de agricultores, meu pai e minha mãe plantavam fumo, né? E se eu fosse para ser um plantador de fumo, eu ia ser um plantador de fumo meia boca. Meu irmão sabe, não é verdade? É verdade, Debi, é isso aí, amém. Né? Então, não adianta eu insistir em algo, então eu precisava entender qual o meu chamado. Qual o meu chamado nessa terra? E aí, querido, Deus ele vai falar contigo essa noite. Eu tenho certeza que está falando no teu coração. Talvez Deus ele não vai te separar um pastor efetivo, mas o que Deus espera de você nesse tempo? Qual ação que Ele espera que você faça? O que Deus espera que você contribua no reino? Porque o reino de Deus, querido, não é um grupo de pessoas assistindo, mas é um grupo de pessoas agindo. Atos dos Apóstolos, ele poderia ser bem traduzido assim, Atos do Espírito Santo. Porque Deus direcionava homens simples, querido, eles não eram homens com instrução. Pedro, se você ler a primeira carta de Pedro, ele escreveu com a ajuda de pessoas, ele escreveu ela bem corretinha. A segunda ele foi escrever por conta dele, é cheio de erro, o grego. Por quê, querido? Porque era um homem simples. Mas Deus não olha para isso, Ele olha para a importância do teu coração. Amém? Então, por isso, querido, não importa você vir aqui e falar glória, você fala cérebro. O importante é o teu coração como está com Deus, querido. Deus ele não olha o rebuscado, ele quer saber como é que está o teu coração. É isso que Ele espera. Ele espera que eu e você fazemos com excelência. E deixa eu te falar algo. Existem pessoas que o rebuscado não vai alcançar. Existe uma camada de pessoas, querido, que se alguém chegar a grão fino, ele não alcança. Às vezes ele precisa de você simples. Pessoas, às vezes simples, que às vezes até fala errado, para alcançar o coração dessas pessoas. Amém? Então entenda, você é um instrumento de Deus nesse tempo, para alcançar os seus, para ser um instrumento de luz no meio das trevas. Amém?
Porque a igreja, querido, para a gente finalizar, a igreja ela é lugar de destino. Igreja não é um lugar que a gente vem e diz, olha, a pregação foi boa, a pregação foi ruim, a abertura mais ou menos, o louvor tecnicamente estava bom, tecnicamente estava ruim. Não, querido, isso não é igreja. Igreja nós precisamos entender, Deus estava nesse lugar, Deus está nesse lugar, e esse é o ponto, querido. Se a gente tirar todos os apetrechos, tirar microfone, tirar violão, tirar tudo, a questão é Deus continua aqui. Esse que é o ponto, meus irmãos. Igreja é um lugar no qual nos reunimos e a presença de Deus está lá. E ela aponta o quê? Destinos. Igreja é um lugar de transformação. Amém? Quem foi transformado por Deus dentro da igreja? Levanta a sua mão. Oh, aleluia. E está continuando, meu irmão. Está continuando. A transformação, ela continua na tua vida. O processo continua. Né? Então, entendemos, igreja. Romanos 4,17, eu quero ler para você. Estou quase terminando. Amém? Romanos 4,17. Vamos abrir aqui. Abra sua Bíblia também, é bênção demais. Quero te dar um conselho essa noite, querido. Se apaixona pela tua Bíblia. Amém? Que você tenha ela perto de você. Que você ame a palavra. Amém? Tinha caído? Glória a Deus. É 17. Romanos 4:17. Olha só que interessante. Falando aqui de Abraão. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos. E olha só isso aqui. Chama as coisas que não existem como se existissem. Amém? O Deus que você serve, Ele chama a existência as coisas que não existem na tua vida. Amém? O que está falando essa noite, pastor? A minha vida é uma escassez. Então chama a abundância à existência. Pastor, a minha vida hoje está uma aridez espiritual, eu vivo num deserto, então chama o avivamento para a tua vida essa noite. Amém? Chama a existência na tua vida aquilo que não existe. O teu chamado, ele está lá em banho-maria. Teu talento está enterrado, querido, essa noite. Chama a existência aquilo que não existe para que exista na tua vida. Senhor, eu declaro que nenhuma palavra sobre a minha vida, nenhuma promessa deixará de se cumprir. Todas as promessas, porque, querido, nós podemos ser infiéis, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir toda palavra na minha e na tua vida. Amém? Se você tem promessa de Deus sobre a tua vida, creia, querido. Creia. E, pastor, mas a probabilidade é pequena, mas Deus não é um Deus de probabilidade, Deus é o Deus do impossível. Deus ele não trabalha com baixas ou altas probabilidades, ele transforma a realidade. Ele traz à existência as coisas que não existem. Mas ele pede o quê, querido? Caiu. Que nós creiamos naquilo que ele prometeu. Abraão, por que ele é chamado pai da fé? Porque ele recebeu uma promessa que não era só improvável, era impossível de gerar filhos, mas ele creu até as últimas consequências na promessa que havia sido colocado, e por isso, querido, ele recebeu do céu tudo aquilo que ele havia prometido. Então nessa noite, querido, há uma unção de Deus nesse lugar, há um poder de Deus transformador sobre essa casa. Você crê nisso? Deus ele quer transformar a tua história, a tua vida, a tua casa. E esse ambiente, querido, ele é um ambiente de transformação. Mas ele pede que você cresça à noite. Arranca toda a incredulidade. Eu sei que o inimigo ele lança dardos de incredulidade para você dizer, não, isso não é para mim. Não, querido, é para você. É para você.